Um jovem chamado Pedro entra no carro de Uber depois de uma noite de festa. Ele cumprimenta o motorista, mas algo parece estranho desde o início. O motorista, de olhos sinistros, mal diz uma palavra enquanto dirige pela cidade deserta. Enquanto o carro avança pelas ruas vazias, Pedro começa a sentir uma sensação de desconforto crescente. O rádio do carro emite estática e vozes distorcidas, deixando Pedro nervoso. Ele tenta conversar com o motorista para aliviar a tensão, mas suas palavras parecem evaporar na escuridão. À medida que o carro avança, Pedro nota que estão se afastando cada vez mais da cidade, adentrando uma densa floresta. A escuridão da noite parece mais opressiva entre as árvores, e a sensação de desconforto de Pedro se transforma em puro terror. Ele olha para o motorista, cujos olhos sinistros brilham na escuridão, como se fossem duas brasas ardentes. A estática do rádio se intensifica, misturando-se a murmúrios ininteligíveis que ecoam na cabine do carro. Pedro tenta abrir a porta do carro desesperadamente, mas ela está trancada. Ele olha para o motorista em busca de respostas, mas o homem permanece impassível, como se estivesse esperando por algo. Pedro percebe que não há mais tempo para perguntas. Com o coração batendo descontroladamente no peito, ele se lança para fora do carro e corre desesperadamente pela floresta escura. Os galhos arranham sua pele e os olhos brilhantes na escuridão parecem segui-lo a cada passo. Mas Pedro não desiste, lutando pela sua vida enquanto foge do horror que o persegue. História 2. Camila entra no carro de Uber após um longo dia de trabalho. Ela cumprimenta o motorista, um homem idoso de aparência sombria, e se acomoda no banco traseiro. À medida que o carro avança pela cidade adormecida, Camila começa a sentir uma sensação de inquietude crescente. O motorista desvia para uma estrada deserta que parece se estender até o infinito. Camila olha para fora da janela, mas tudo o que vê é escuridão. O rádio do carro emite sons estranhos e vozes distorcidas, enchendo-a de uma sensação de terror. Camila percebe algo assustador no espelho retrovisor. O motorista não tem reflexo. Seus olhos se arregalam de horror quando ela se dá conta de que está presa em uma viagem sem fim com algo muito mais sinistro do que um simples motorista de Uber. Camila luta para manter a calma enquanto o carro continua avançando pela estrada interminável. Ela tenta abrir a porta do carro, mas está trancada. O motorista sorri de forma sinistra enquanto ela se afunda ainda mais no abismo do desespero. Um carro do Uber cruza uma estrada escura e sinuosa. No banco traseiro, André, um passageiro tenso, olha pela janela, visivelmente preocupado. Enquanto o carro do Uber avança pela estrada deserta, os faróis cortam a escuridão da noite, revelando sombras inquietantes que dançam entre as árvores. O silêncio é opressivo, quebrado apenas pelo som do motor e o leve chiado do rádio. André, sentado no banco traseiro, olha pela janela com uma expressão de crescente nervosismo. Seus olhos varrem a escuridão, captando vultos fugazes e formas indistintas que parecem se mover nas sombras. Uma sensação de inquietação toma conta dele, enquanto o carro avança cada vez mais fundo na noite sombria. O motorista, um homem de semblante sombrio, permanece em silêncio, ignorando as tentativas de conversa de André. Seus olhos refletem uma frieza perturbadora, deixando o passageiro ainda mais desconfortável. De repente, o carro diminui a velocidade, como se algo estivesse obstruindo o caminho à frente. Uma sensação de medo se espalha pelo peito de André quando ele percebe que não há nada visível na estrada. O motorista desliga o rádio, mergulhando-os em um silêncio ainda mais pesado. Uma névoa sinistra começa a se erguer ao redor do carro, envolvendo-os em um véu de mistério e terror. Os faróis do carro mal conseguem penetrar na densa cortina de névoa, aumentando a sensação de isolamento e desamparo. De repente, algo bate na janela do lado do passageiro. Um arrepio percorre a espinha de André quando ele vê uma figura pálida e desfigurada encarando-o do lado de fora. Os olhos vazios da criatura parecem penetrar em sua alma, enchendo-o de uma angústia indescritível. O motorista acelera o carro, tentando fugir da aparição aterrorizante, mas a estrada parece se estender infinitamente à frente deles. A criatura continua a acompanhá-los, movendo-se com uma velocidade sobrenatural que desafia toda lógica.
O medo consome André enquanto ele percebe que estão presos em um pesadelo sem fim, à mercê de forças além de sua compreensão. O carro do Uber se torna seu túmulo móvel, enquanto eles são perseguidos implacavelmente pela entidade sinistra que habita a escuridão da noite. E assim, a noite se desenrola em uma dança macabra entre o mundo dos vivos e dos mortos, onde o terror se torna o único companheiro de André em sua jornada sem fim pela estrada sombria. O destino final permanece desconhecido, perdido na névoa eterna da incerteza e do medo. André está sentado no banco traseiro do carro do Uber, olhando pela janela. A estrada está envolta em escuridão, apenas os faróis do carro cortam a noite. O motorista, José, mantém-se em silêncio, concentrado na estrada à frente. De repente, uma densa neblina começa a se formar, obscurecendo ainda mais a visão de André. Ele começa a se sentir inquieto, o ar ao redor tornando-se pesado e opressivo. José mantém-se calmo, mas uma sensação de desconforto começa a pairar no ar. Os faróis do carro parecem não penetrar na espessa cortina de neblina, criando uma sensação de isolamento e desamparo. De repente, o carro começa a fazer um ruído estranho, como se algo estivesse tentando penetrar no metal. Os olhos de André se arregalam de medo enquanto ele olha para José em busca de uma explicação, mas o motorista permanece impassível. Um arrepio percorre a espinha de André quando ele percebe que algo está errado. Ele tenta abrir a porta para escapar, mas descobre que está trancada. Pânico começa a se apoderar dele enquanto ele se debate contra as janelas fechadas. De repente, as luzes do carro se apagam, deixando-os imersos na escuridão total. O som de risadas sinistras ecoa ao redor deles, fazendo o coração de André bater com força. Desesperado, André pega seu telefone para ligar para a polícia, mas descobre que não há sinal. Ele está completamente isolado, à mercê do desconhecido. Com o coração batendo descontroladamente, André percebe que está preso em um pesadelo sem fim, onde o terror se esconde nas sombras e o perigo espreita em cada curva da estrada. O carro deslizava pela estrada escura, seus faróis cortando a escuridão como facas afiadas. Amanda olhou pela janela, inquieta, enquanto o motorista do Uber seguia em frente com uma expressão imperturbável. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação de que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. O vento uivava lá fora, criando um ambiente ainda mais sinistro dentro do carro. Os galhos das árvores pareciam mãos esqueléticas tentando alcançar o veículo enquanto passavam por uma floresta densa. Amanda segurou com mais firmeza sua bolsa, sentindo-se cada vez mais desconfortável. De repente, o motorista fez uma curva brusca, desviando para uma estrada secundária estreita e mal iluminada. O coração de Amanda começou a bater mais rápido. Ela olhou para o aplicativo do Uber no celular, mas notou que não havia sinal de rede. O medo começou a se infiltrar em sua mente, como uma sombra sinistra. O motorista permanecia em silêncio, seu rosto obscurecido pela escuridão. Amanda tentou manter a calma, mas algo dentro dela gritava para sair dali o mais rápido possível. Ela deslizou discretamente a mão para o bolso, procurando desesperadamente por seu telefone, mas ele não estava lá. O carro diminuiu a velocidade gradualmente, até parar completamente em uma clareira sombria. Amanda olhou em volta, seu coração batendo forte no peito. Ela tentou abrir a porta, mas estava trancada. O motorista virou-se lentamente para encará-la, revelando um sorriso malicioso no rosto. Amanda gritou, batendo freneticamente na janela, mas era como se estivesse presa em um pesadelo sem fim. O motorista começou a rir, um som arrepiante que ecoava pela noite. Ela percebeu, com horror, que estava à mercê de um predador desconhecido, presa em um Uber que se tornará seu pior pesadelo. Aquele Uber era o mesmo Uber que eu tive pesadelo ontem à noite e agora estou dentro de um carro que era igual do meu pesadelo. O coração acelerado, mãos suadas, e a respiração rápida eram sintomas de puro pânico que tomavam conta de João enquanto ele se sentava no banco traseiro do Uber. A noite estava escura e silenciosa, exceto pelos murmúrios do rádio que ecoavam na cabine do carro. Ele mal podia acreditar no que seus olhos viam.
o veículo era idêntico ao que havia assombrado seus pesadelos na noite anterior. O mesmo interior desgastado, os mesmos adesivos desbotados nas janelas, tudo era como uma cópia perfeita de seus medos mais profundos. Os pensamentos de João se emaranhavam em um turbilhão de incertezas e temores. Seria apenas uma coincidência? Ou estaria preso em um pesadelo vivo, do qual não conseguia acordar? Ele tentou controlar o tremor em suas mãos, mas a sensação de estar à mercê do destino o consumia. Enquanto o carro avançava pelas ruas desertas, o motorista permanecia em um silêncio perturbador. Seu rosto estava obscurecido pela escuridão, tornando impossível para João decifrar qualquer expressão. A cada curva, cada rua escura, a tensão aumentava, e João sentia-se como uma presa encurralada em meio à escuridão da noite. De repente, o rádio começou a chiar e a emitir ruídos estranhos, interrompendo o silêncio angustiante que pairava sobre o carro. João prendeu a respiração, seu coração batendo tão alto que podia quase ouvi-lo em seus ouvidos. Uma sensação de terror indescritível o envolveu quando uma voz distorcida ecoou através dos alto-falantes, sussurrando palavras incompreensíveis que arrepiavam sua espinha. A mente de João gritava por ele para fugir, para saltar do carro e correr sem olhar para trás. Mas suas pernas estavam paralisadas pelo medo, suas mãos tremiam demais para abrir a porta. Ele estava preso, à mercê de forças desconhecidas que pareciam brincar com sua sanidade. O carro continuou sua jornada sinistra pela noite, cada momento mais sufocante do que o anterior. João mal conseguia distinguir entre a realidade e seus pesadelos, e a linha tênue que separava os dois se desfazia rapidamente. Enquanto a noite avançava implacavelmente, João se viu mergulhado em um pesadelo do qual temia nunca mais acordar. O Uber se transformou em seu próprio labirinto de terror, onde cada curva poderia ser sua última. E, no final da viagem, ele temia o que poderia encontrar, a verdade por trás do encontro com aquele Uber assombrado, ou algo ainda mais sombrio e sinistro esperando por ele na escuridão. Aquela viagem de Uber parecia ser um sequestro fantasma. O carro deslizava silenciosamente pela noite, como uma sombra sinistra cortando o véu da escuridão. João estava encurralado no banco traseiro, cercado pela opressão do desconhecido. Cada segundo que passava era uma tortura, uma eternidade de agonia enquanto sua mente lutava para compreender a terrível realidade em que se encontrava. Os pensamentos de João giravam em torno da ideia perturbadora de que aquela viagem de Uber não era apenas um passeio normal. Não, era algo muito mais sinistro, algo que só poderia ser descrito como um sequestro fantasma. O motorista, oculto na escuridão, era o maestro por trás dessa sinfonia de horror, conduzindo João para um destino desconhecido e aterrorizante. Enquanto o carro avançava pelas ruas desertas, uma sensação de claustrofobia começou a se instalar, envolvendo João em um abraço gelado. Cada rua escura, cada esquina sombria, parecia convidá-lo para um abismo de terror do qual não havia escapatória. O silêncio da noite era interrompido apenas pelos ruídos distorcidos do rádio, como se fossem os gemidos angustiantes de almas perdidas. João tentou desesperadamente manter a calma, mas o medo estava começando a consumi-lo por completo. Seus olhos vasculhavam o interior sombrio do carro em busca de uma saída, mas tudo o que encontrava era uma parede de escuridão e desespero. De repente, o carro deu uma guinada brusca, lançando João contra o assento com força. Seu coração pulou uma batida quando percebeu que estavam se afastando cada vez mais da cidade, adentrando uma região remota e desolada. Era como se estivessem sendo levados para o coração das trevas, onde nenhum raio de luz poderia penetrar. O desespero de João atingiu um novo patamar quando ele percebeu que estava completamente à mercê do motorista desconhecido, sem esperança de ajuda ou salvação. Cada segundo que passava era uma prova de sua própria mortalidade, uma lembrança cruel de que, naquela noite terrível, ele não era mais do que uma presa indefesa nas garras de um sequestro fantasma. Enquanto o carro avançava implacavelmente pela estrada deserta, João se agarrou à frágil esperança de que, de alguma forma, ele conseguiria escapar desse pesadelo vivo.
Mas, à medida que as sombras da noite se fechavam ao seu redor, ele sabia que a única certeza era o desconhecido aterrorizante que o aguardava no final dessa viagem infernal. Me chamo Raul. Aquele motorista de Uber me contando aquelas histórias assustadoras. Estava com muito medo. O silêncio na cabine do carro foi interrompido pelo som rouco da voz do motorista. Me chamo Raul, disse ele, sua voz carregada de uma estranha mistura de medo e resignação. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto as palavras ecoavam na escuridão da noite. Aquela revelação apenas aumentou o terror que já o envolvia, pois agora ele estava diante do próprio condutor de suas piores angústias. Raul dirigia com uma determinação sombria, seus olhos fixos na estrada à frente como se estivesse conduzindo-os para além dos limites da realidade. Cada curva, cada quilômetro percorrido, apenas reforçava a sensação de que eles estavam se afastando cada vez mais da segurança da civilização, adentrando um mundo onde as regras da lógica não mais se aplicavam. Enquanto Raul continuava sua narrativa, contando histórias de terror que pareciam brotar diretamente dos recessos mais obscuros da mente humana, João sentia-se cada vez mais enredado em um emaranhado de terror e desespero. Cada palavra que escapava dos lábios de Raul era como uma faca afiada, cortando através de sua coragem e deixando-o exposto à mercê do desconhecido. Enquanto as histórias se desenrolavam, João percebeu que Raul não era apenas um motorista de Uber comum. Não, ele era algo muito mais sinistro, algo que não pertencia a este mundo. Sua presença emanava uma aura de escuridão e mistério, como se ele fosse uma criatura saída diretamente dos pesadelos mais sombrios. À medida que a noite avançava, a tensão na cabine do carro atingiu um ponto crítico, à beira do colapso. João sabia que estava preso em um jogo mortal, onde as apostas eram sua própria sanidade e sobrevivência. Cada segundo que passava era uma luta desesperada pela sua própria vida, enquanto ele se via cercado por sombras que se moviam na escuridão ao redor. E quando finalmente chegaram ao destino final, João mal podia acreditar que havia sobrevivido àquela viagem infernal. Mas, mesmo assim, ele sabia que as memórias daquela noite assombrariam seus sonhos para sempre, uma lembrança sombria de que, às vezes, os horrores mais terríveis são encontrados onde menos se espera, nas profundezas da noite, ao volante de um Uber. Eu tinha saído com minhas amigas, estávamos em 3, estava acabando a festa da balada. Foi quando chamamos o Uber, ele chegou em 20 minutos, nos identificamos, entramos no carro, o motorista sequer abriu a boca, apenas fez o gesto de sim com a cabeça, entramos no carro e ele nos levou para uma floresta abandonada. Nessa floresta vimos vultos, foi assustador. O clima da noite estava pesado quando saímos da balada, 3 amigas em busca de uma carona segura de volta para casa. O aplicativo nos indicou um motorista disponível, e em 20 minutos ele estava lá. Entramos no carro aliviadas, mas mal sabíamos o que nos aguardava. O motorista, silencioso como uma sombra, não trocou uma palavra conosco. Seu olhar parecia penetrar nossas almas enquanto fazia um gesto de concordância com a cabeça. Aquela simples ação nos deixou desconfortáveis, mas decidimos ignorar. À medida que o carro avançava pela estrada deserta, uma sensação de inquietação se instalava dentro de nós. Nosso destino não parecia ser o caminho de casa. Olhando pela janela, vimos que estávamos nos afastando da cidade, adentrando uma floresta sombria e abandonada. Os ruídos da noite ecoavam ao redor do veículo enquanto nos enfiávamos mais fundo na escuridão da floresta. As sombras dançavam entre as árvores, brincando conosco, provocando nossos medos mais profundos. De repente, o carro parou. Um calafrio percorreu nossa espinha quando percebemos que estávamos no meio de lugar nenhum. O motorista continuava em silêncio, sua presença se tornando cada vez mais ameaçadora. Então, vimos os vultos. Criaturas indistintas se movendo entre as árvores, observando-nos com olhos famintos. O pânico nos envolveu enquanto nos encolhíamos nos assentos do carro, incapazes de escapar da armadilha que caímos. O que quer que habite aquela floresta abandonada agora tinha nos cercado, suas intenções sinistras pairando sobre nós como uma névoa densa.
Nosso destino parecia selado na escuridão, e só o tempo diria se conseguiríamos escapar com vida daquele lugar assombrado pela noite eterna. As luzes da cidade ficavam para trás enquanto o carro avançava pela estrada escura, a floresta densa se aproximando lentamente. O silêncio no carro era opressivo, apenas o zumbido do motor ecoava pela noite. Trocamos olhares nervosos entre nós, tentando disfarçar o crescente medo que se instalava em nossos corações. O motorista continuava impassível, seu rosto mal iluminado pelas luzes do painel do carro. Parecia não notar nossa ansiedade crescente ou talvez até mesmo se divertisse com isso. O ar na cabine estava carregado de uma tensão palpável, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. O carro finalmente parou em um claro na floresta. O motorista desligou o motor e virou-se para nós, seu rosto agora iluminado pela luz fraca da lua. Seus olhos eram vazios, sem qualquer traço de humanidade, apenas um brilho sinistro refletido na escuridão ao seu redor. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto percebia que estávamos completamente à mercê daquele estranho motorista e das sombras que nos cercavam na floresta. Nosso instinto gritava para fugir dali, mas estávamos paralisadas pelo medo, incapazes de mover um músculo sequer. De repente, os vultos que havíamos visto antes começaram a se mover ao redor do carro, cercando-nos por todos os lados. Eram figuras distorcidas e sinistras, com olhos brilhando na escuridão, sussurrando palavras ininteligíveis que gelavam nosso sangue. O motorista abriu a porta do carro lentamente, revelando uma escuridão ainda mais profunda do lado de fora. Ele nos olhou com um sorriso malicioso, convidando-nos a sair e nos juntar àquele horrível espetáculo na floresta abandonada. Com o coração batendo descontroladamente, tomamos uma decisão: fugiríamos dali a qualquer custo. Empurramos a porta do carro e saímos correndo para a escuridão da floresta, os gritos das sombras ecoando em nossos ouvidos enquanto nos afastávamos. Não olhamos para trás enquanto corríamos pela floresta, com medo de ver o que nos seguia na escuridão. Sabíamos que aquela noite assustadora nunca seria esquecida, uma lembrança sombria que nos assombraria para sempre. Mauro saiu do trabalho em uma noite sombria e chuvosa, as gotas de água batendo no vidro do carro ecoavam o som da solidão da noite. Ele estava cansado, exausto após uma longa jornada na empresa de energia. Com seu carro na oficina, ele chamou um Uber para levá-lo para casa. O veículo chegou, uma silhueta escura contra o brilho distante dos postes de luz. Mauro entrou no carro e cumprimentou o motorista, mas algo não parecia certo. A escuridão dentro do veículo era opressiva, ocultando o rosto do motorista. Uma sensação de desconforto começou a se instalar em Mauro, mas ele sacudiu a sensação, atribuindo-a ao cansaço. Enquanto o carro avançava pela estrada molhada, Mauro percebeu que não conseguia ver nada além da escuridão lá fora. Uma névoa densa parecia envolver o carro, engolindo a luz dos faróis. O motorista seguia em silêncio, nenhum som além do bater da chuva contra o metal do carro. De repente, Mauro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma voz sussurrante pareceu ecoar no interior do veículo, uma presença invisível que o envolvia. Ele olhou ao redor, mas não havia mais ninguém além dele e do motorista. A sensação de estar sendo observado o fez recuar no assento, seu coração acelerando. Os minutos se arrastavam, cada um mais opressivo que o anterior. Mauro mal conseguia respirar, sua mente entrando em pânico à medida que a escuridão lá fora parecia se intensificar. Ele tentou conversar com o motorista, mas suas palavras morreram em sua garganta quando percebeu que não havia resposta. O medo começou a consumi-lo, uma sensação de terror que o envolvia como um manto gelado. Ele desejou nunca ter entrado naquele carro, nunca ter chamado aquele Uber. Cada quilômetro parecia uma eternidade, cada curva da estrada uma promessa de perigo iminente. Finalmente, após uma jornada que pareceu durar uma vida inteira, o carro parou. Mauro olhou para fora, vendo apenas escuridão. Ele mal conseguia se mover, paralisado pelo medo do desconhecido. Com um tremor nas mãos, ele pagou o motorista e saiu do carro, correndo para a segurança de sua casa.
Mas mesmo depois de trancar todas as portas e janelas, Mauro ainda sentia a presença sinistra daquela noite assombrada. O que quer que o tenha encontrado naquele Uber, ele sabia que nunca mais seria o mesmo ponto. Enquanto Mauro se encolhia em sua casa, o eco das palavras sussurrantes continuava a ressoar em sua mente. Cada som parecia uma ameaça, cada sombra uma possível manifestação daquela presença sinistra que o assombrava. Ele tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, mas o medo persistia, enraizado em seu âmago como uma semente de horror. Noite após noite, Mauro lutava para encontrar o sono, atormentado por pesadelos vívidos e visões perturbadoras. Ele revivia a viagem de Uber repetidamente em sua mente, cada detalhe distorcido e ampliado pelo medo crescente. O rosto do motorista se transformava em uma máscara grotesca, seus olhos vazios perfurando a alma de Mauro com uma intensidade gélida. Ele tentou compartilhar sua experiência com amigos e familiares, mas ninguém parecia entender a gravidade do que havia acontecido. Para eles, era apenas uma viagem de Uber como outra qualquer, um encontro casual com um estranho na noite. Mas para Mauro, era algo muito mais sombrio, uma experiência que o assombraria pelo resto de seus dias. À medida que o tempo passava, Mauro se viu cada vez mais isolado, consumido pelo medo e pela paranoia. Ele evitava sair de casa após o anoitecer, temendo encontrar novamente aquela presença sinistra que o havia assombrado naquela noite fatídica. Sua vida se transformou em uma existência sombria e solitária, dominada pelo espectro de um terror indescritível. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, uma pequena semente de esperança continuava a florescer dentro de Mauro. Ele se recusava a ser dominado pelo medo, determinado a descobrir a verdade por trás daquela noite assombrada. Com cada fibra de sua alma, ele jurou encontrar respostas e justiça, não importando o custo. Eu desliguei meu telefone horrorizado depois de receber uma mensagem que meu amigo tinha falecido. Tremendo, eu desamarrei o saco de lixo para ter certeza que ele estava dentro. Ele não estava. Com mãos trêmulas, afastei-me do telefone como se ele fosse uma serpente venenosa. A mensagem piscava na tela, uma notícia inimaginável que me gelou até o âmago. Meu amigo, meu confidente, tinha partido desta vida. Um grito de angústia travou na minha garganta enquanto meus olhos ardiam de lágrimas contidas. Eu queria gritar, mas o choque me paralisava, deixando-me incapaz de articular qualquer som além de um gemido sufocado. Minhas pernas cambalearam sob o peso do impacto, e eu caí de joelhos no chão frio. O mundo parecia distante, uma sombra pálida de realidade envolta em névoa. E então, como se uma mão invisível me agarrasse pela espinha, a urgência de confirmar a verdade me dominou. Tremendo incontrolavelmente, forcei-me a levantar, cada movimento uma batalha contra a vertigem que ameaçava me consumir. Caminhei até o saco de lixo que jazia negligenciado no canto da sala, uma presença sinistra em meio à minha agonia. Com mãos trêmulas, desamarrei os nós que mantinham seu conteúdo oculto, aterrorizado com o que poderia encontrar lá dentro. O plástico críptico se abriu como uma boca faminta, revelando apenas uma montanha de detritos sem significado. O vazio que se abriu diante de mim foi ainda mais aterrorizante do que a perspectiva de encontrar meu amigo lá dentro. Minha mente girava em um turbilhão de horror e desespero. Onde ele estava? Como poderia ter desaparecido sem deixar vestígios? Uma onda de paranoia me envolveu, transformando cada sombra em uma ameaça iminente, cada canto escuro em um esconderijo potencial. Eu me sentia sozinho, vulnerável, à mercê de forças que escapavam ao meu controle. Com o coração martelando no peito, afastei-me do saco de lixo como se ele fosse um portal para o desconhecido. A noite parecia cerrar-se ao meu redor, uma muralha impenetrável de escuridão que escondia segredos inomináveis. Eu sabia que não podia escapar do pesadelo que se desenrolava diante de mim, que estava condenado a vagar pelos corredores sombrios da minha própria mente até encontrar alguma resposta, alguma paz fugaz em meio ao caos. E assim, solitário e atormentado, mergulhei na escuridão, ansioso por encontrar alguma luz que dissipasse as trevas que me consumiam.
Mas, mesmo enquanto me afundava na escuridão, uma verdade terrível começava a emergir. Às vezes, os monstros mais assustadores são os que habitam dentro de nós mesmos. Cada passo que eu dava parecia ecoar como um eco distorcido da minha própria agonia. A escuridão se fechava ao meu redor, engolindo-me em seu abraço gelado enquanto eu avançava, desesperado por respostas que pareciam fugir ainda mais a cada passo que eu dava. Cada sombra se contorcia e se distorcia, tomando formas monstruosas que se insinuavam em minha mente febril. A voz do meu amigo ecoava em minha cabeça, um murmúrio sussurrante que parecia mais distante a cada momento. Eu lutava para manter minha sanidade, para não sucumbir ao pânico que ameaçava me engolfar por completo. Mas a linha entre realidade e fantasia começava a desfocar, e eu me vi preso em um labirinto de medo e desespero. Então, como se um véu tenebroso fosse levantado diante dos meus olhos, eu vi. Vi o rosto pálido e angustiado do meu amigo, seus olhos vazios de vida, olhando para mim de além do véu da morte. Um grito de terror escapou dos meus lábios enquanto eu me encolhia diante da visão terrível, meu coração batendo como um tambor descontrolado em meu peito. Eu sabia então que não havia escapatória, que eu estava condenado a vagar para sempre nos recessos sombrios da minha própria mente. Minha mente se encheu de imagens grotescas, visões distorcidas que dançavam diante dos meus olhos como sombras fugidias. Eu estava perdido, perdido para sempre nas profundezas infernais do meu próprio ser. E assim, a escuridão me engoliu inteiramente, envolvendo-me em suas garras geladas e me arrastando para um abismo sem fim. Eu caí através do abismo do tempo e do espaço, minha mente despedaçada em fragmentos irregulares que se dispersavam como cinzas ao vento. E enquanto eu mergulhava cada vez mais fundo na escuridão, uma única certeza permanecia: nunca mais veria a luz do dia novamente. Na escuridão sem fim, eu me debatia entre pesadelos e memórias distorcidas, cada pensamento uma lâmina afiada que dilacerava minha mente fraturada. Fragmentos do passado dançavam diante dos meus olhos, distorcidos e distantes como reflexos distorcidos em um espelho quebrado. Eu lutava para distinguir entre realidade e ilusão, cada vez mais mergulhado na loucura que me consumia. Os ecos do passado ressoavam em minha mente, vozes distantes sussurrando segredos que eu mal conseguia compreender. Eu era uma marionete nas mãos de forças além da minha compreensão, arrastado para um pesadelo sem fim que parecia não ter começo nem fim. Eu clamava por socorro em um vácuo de silêncio, minhas palavras engolidas pelo abismo vazio que me cercava. Cada momento se estendia até a eternidade, uma agonia interminável que parecia consumir minha alma em chamas eternas. Eu me sentia perdido, desamparado, uma sombra sem forma em um mundo de escuridão sem fim. E enquanto eu lutava para encontrar alguma razão, alguma lógica para o terror que me consumia, uma única verdade cruel permanecia: eu estava condenado a vagar para sempre nos recantos sombrios da minha própria mente. E assim, no abismo do desespero, eu me entreguei à escuridão, permitindo que ela me envolvesse inteiramente, consumindo-me em sua voragem implacável. Eu caí mais fundo na escuridão, meu ser se desfazendo em uma miríade de fragmentos que se dispersavam como poeira ao vento. E enquanto eu afundava cada vez mais nas profundezas infernais do meu próprio ser, uma única certeza permanecia: eu estava perdido para sempre, uma alma condenada à eternidade de tormento e desespero. O motorista parecia meio alterado, então eu chequei no meu celular para ver sua avaliação. Havia uma única notificação: oi, aqui é o seu Uber. Eu estou esperando na portaria, com o coração acelerado. Ignorei a estranheza do momento e desbloqueei meu celular. A tela iluminou meu rosto tenso enquanto eu digitava rapidamente, desejando uma explicação para a situação sinistra que se desenrolava diante de mim. A avaliação do motorista piscou na tela, um único ponto brilhante em meio ao mar de escuridão digital. Trêmulo, toquei-o e me deparei com a mensagem que me arrepiou até a alma: Goi, aqui é o seu Uber. Estou esperando na portaria. Uma onda de pânico me envolveu. Olhei para cima, para a rua vazia e sombria além da janela do carro. A sensação de que algo estava terrivelmente errado se intensificou, cada sombra ganhando vida própria em minha mente.
Meu estômago revirou enquanto percebi que estava sozinho com um estranho que claramente não era quem dizia ser. O que aconteceu com o motorista original? Por que ele não estava aqui? Tentei manter a calma, mas meu corpo tremia de medo. Instintivamente, pressionei o botão de emergência no aplicativo do Uber, esperando que alguém respondesse e me tirasse dessa situação aterradora. Enquanto esperava, o silêncio sufocante do carro se transformou em uma cacofonia de pensamentos apavorantes. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, cada som uma ameaça iminente. Então, finalmente, a voz do motorista cortou o ar pesado. "Você está bem?" perguntou ele, sua voz tingida com uma estranha urgência. Engoli em seco, incapaz de articular uma resposta coerente. A verdade terrível começou a se insinuar em minha mente. Eu não estava lidando com um mero equívoco. Estava preso em algo muito mais sombrio e sinistro. E a porta do carro trancada ao meu redor era minha única barreira contra o desconhecido aterrorizante que me aguardava lá fora.